importante foi Andrew Pierce. O Andrew Pierce era o chefe dos negociadores do Credit Suisse, que recebeu 45 milhões de dólares da Privivest. Eu sou das pessoas que acreditava que já tinha ouvido tudo sobre as dívidas ocultas. Acompanhei 3 julgamentos. O julgamento aqui do Jean Bustano, o julgamento em Maputo, o julgamento em Londres. Já acreditava que já tinha ouvido quase tudo que havia sobre as dívidas ocultas. Mas este julgamento aqui está a trazer coisas novas. Isso significa que a investigação que é feita pelo FBI e por outras agências de investigação dos Estados Unidos da América tem muito mais informação guardada, porque aqui foram reveladas novas coisas que não estavam no radar dos moçambicanos. O CIP está a acompanhar este processo há muito tempo e nós não tínhamos conhecimento dessas coisas novas que estão a ser reveladas. Mas antes, o julgamento começou mais cedo do que estava previsto e terminou também muito mais cedo, quer dizer, terminou as audiências, né, muito mais cedo do que estava previsto, porque o juiz, que é um senhor de idade, e deve estar um pouco cansado com este processo que demorou muito, mas também tem um réu preso há 5 anos, então o processo deve andar muito, muito rapidamente. Se formos a recordar, Jean Bustano foi detido em janeiro de 2019 e foi julgado no mesmo ano. O Chang foi detido em dezembro de 2018, já passam 5 anos, ainda está a ser julgado. Então, eu acredito que essa seja uma das causas por que o julgamento está a andar muito rápido. Portanto, formalmente, o julgamento começou no dia 15 de julho, com a constituição dos membros do júri, que foram aprovados. Os membros do júri são aprovados tanto pela acusação como pela defesa, a representação do réu, nesse caso o Chang. E dia 16 é o dia mais importante porque começam as audiências, o julgamento propriamente dito. E o julgamento foi decorrendo 4 dias por semana, exceto sextas-feiras. O juiz reservou as sextas-feiras para tomar as decisões, então não há audiência nas sextas-feiras. Então já decorreu na semana de 16 de julho, e esta é a última semana do julgamento, que retomou no dia 1, penso que é isso, na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 5, sim, que retomou no dia 5. Então, este é o andar. O Manuel Chang está presente nas audições, nas audiências, mas ele decidiu não falar. Isto é uma coisa que já explicamos antes. Aqui nos Estados Unidos da América tem uma emenda constitucional chamada Emenda 5, que diz que o réu não é obrigado a falar. Fala se quiser, mas quem deve provar as acusações é o Ministério Público. Então, o Ministério Público fala em primeiro, apresentar as acusações, e o réu pode não falar. Então, Manuel Chang optou em não falar. Significa o quê? Que não vamos ter a situação como aquela que tivemos de Jean Bustani, a vir a explicar às pessoas o que fez, o que não fez, quem o mandou. Então, não falando, ele não vai responder perguntas da acusação, não vai responder perguntas do juiz e não vai responder perguntas da defesa. Essas não interessam, né? Seriam sempre perguntas para proteger. Mas perguntas da acusação e perguntas do juiz poderiam ser muito mais complicadas. Então, ele optou em não falar, então não vai falar, os seus advogados já estão a falar por si. Então, neste momento, já terminaram as audições de testemunhas. A testemunha mais importante foi Andrew Pierce. O Andrew Pierce era o chefe dos negociadores do Credit Suisse, que recebeu 45 milhões de dólares da Privivest. Depois confessou ter recebido este dinheiro. Ele foi o primeiro a ser ouvido e foi a pessoa que deu mais dados de por que Manuel Chang assinou as garantias, porque ele decidiu declarar-se culpado e colaborar com a justiça. É aquilo que na linguagem popular chama-se dilação premiada. Então ele decidiu fazer essa dilação premiada, entregando todos os files, incluindo documentos importantes que saíram deste julgamento. Então, neste momento, para terminar, se espera pela decisão do júri. Não se sabe quando é que o júri vai decidir. O júri é soberano, pode decidir hoje, pode decidir amanhã, pode decidir na próxima semana, ou pode decidir no próximo mês, não tem prazo para decidir. Eles têm todo o tempo para pedir evidências das acusações, evidências da defesa, para tomar a decisão que eles querem tomar. Neste momento, acordamos e vamos ao tribunal. O juiz
a defesa, a acusação e as pessoas que estão a assistir o julgamento ficam à espera que o júri delibere numa sala privada até informar que agora temos decisão. É preciso estar lá no tribunal porque o júri pode anunciar a qualquer momento que vai decidir, mas neste momento não está a passar muita coisa, senão da nossa parte ler documentos, ler as transcrições, ler as evidências e solicitar também. Esta é uma faculdade que temos de solicitar as evidências junto do Ministério Público aqui para nos mostrar as evidências, porque o julgamento aqui acontece com PowerPoint. Tem screens na sala onde dizem, Manuel Chang mandou e-mail e apresenta a cópia do e-mail. Então, aqueles documentos não são disponibilizados ao público, mas nós, estando aqui, podemos solicitar esses documentos do Departamento de Justiça. Tem alguém lá que faculta alguns desses documentos, mas também podemos obter as transcrições mediante pagamento, que são bem carinhos. Borges, o que é que, quando começaste a falar, disseste que mesmo tu que pensaste que não havia mais nada para se descobrir em relação a este escândalo, estando aí, estás a descobrir novos factos. O que é que está a ser dito que nós não sabíamos? Não, é muita coisa nova. Primeiro, quando chegamos, eu estou com o Fernando Lima, né? Não é segredo, eu viajei com o Fernando Lima, o jornalista moçambicano, que também tem que se juntar a nós aqui, acho que deve estar a terminar algum trabalho. Primeiro, quando nós chegamos na sala de sessões, a surpresa que tinha lá é que tinha um quadro branco grande, um quadro de fundo branco, com imagens de pessoas imprensas e coladas no fundo do quadro. Como aquelas coisas que as famílias modernas fazem, colar as fotografias dos membros da família nas paredes. Aquilo está no quadro branco. Só que nesse quadro branco tinha mais imagens de pessoas moçambicanas que não são arguidos no processo. Neste processo aqui nos Estados Unidos, são arguidos 3 moçambicanos. O próprio Manuel Chang está a ser julgado, o Antônio Carlos do Rosário e o Teófilo Nhangomel. Entretanto, naquele quadro tinha imagens de outras pessoas, nomeadamente Undambi, Exaltina Lucas, e nós ficamos surpreendidos. Essa gente, o que é que está a fazer aqui? Não são arguidos. E não se pergunta nada, é só sentar e assistir. Não demorou muito para percebermos o que é que se passava. A procuradora Jenny, que fez as alegações finais, pega naquele quadro, monta à frente dos membros do júri, que nesse dia eram 13. Eram 13. Ontem depois aumentaram para 14, acho que um tinha faltado. Monta o quadro ali, começa a contar a história. Olha, o arguido que está aqui, mostra na imagem, ele fez conspiração com estes, A, B, C. Começa a apontar o Ndambi, começa a apontar Exaltina, começa a apontar o Antônio Carlos do Rosário e todos mais. Então, significa que oficialmente, a justiça norte-americana está a acusar mais moçambicanos de ser conspiradores neste processo. Agora, se estas pessoas são arguidos ou não são arguidos, porque até ser constituído arguido é um processo, e nós não saberemos se são ou não são arguidos até não vier uma acusação em público, que normalmente só aparece depois das pessoas estarem detidas ou algumas das pessoas estarem detidas. Mas há mais moçambicanos colocados lá como conspiradores, nesse caso das dívidas ocultas, que para o governo americano defraudou seus investidores que meteram dinheiro nos empréstimos. Esta é a primeira informação. Segundo, começa a apresentação das alegações finais em slides de PowerPoint. E tinha lá nomes de mais pessoas, para além desses que referi. Tinha lá o nome de Filipe Nyusi, tratado como ministro da Defesa. Eles fazem todo o esforço para não referir que é presidente de Moçambique, dizem o ministro da Defesa na altura. Aliás, é interessante que o Chang é tratado como ministro. Eles tratam dele de Minister Chang. Então, o Filipe Nyusi também, ministro da Defesa, está lá na lista dos conspiradores, que aparece lá no PowerPoint. O Gregório Leão, que também era diretor dos serviços de inteligência em Moçambique, está lá como conspiradores. Não sei, mais uma vez, não se sabe, ninguém sabe se essas pessoas foram constituídas, arguidas ou não, mas foram colocados lá e ditas as tarefas que cada um desempenhou neste processo. Mas também foram
mais importante, é revelados novos documentos. Aí é onde foi a minha grande curiosidade, porque eu pensava sinceramente que já tinha visto todos os documentos das dívidas ocultas. Esse processo tem mais de 10 anos. Começou em 2011, os pagamentos foram em 2013, 2014. Eu acreditava que já tinha visto todos os documentos, mas foi possível trazer novos documentos que eu nunca tinha visto e acredito que muitos moçambicanos também não tinham visto. Mas foi possível trazer novos documentos que eu nunca tinha visto. Dos novos documentos que o Borges teve acesso, qual deles é que lhe. Consegues ouvir, Borges? Dos Consigo. documentos que o Borges teve acesso, dos novos documentos, das transcrições, qual deles é que lhe deixou mais curioso ou mais surpreendido pelos factos que lá constavam? Eu estava a ler as transcrições que o Borges enviou-nos e percebi que, afinal de contas, as garrafas de vinho que nós pensávamos que só vieram de avião e foram faladas a quando do julgamento em Maputo, também houve 1.000 garrafas de vinho para o senhor Chang. Não sei se o Borges leu isso e acompanhou, mas qual das, qual dos documentos, dos assuntos que constavam das transcrições deixou o Borges mais estupefacto? Pois, o envolvimento de Chang aqui, o julgamento é centrado no Chang. Então, todas as evidências que são trazidas são em relação ao Chang e que acabam envolvendo a terceiros. Então, alguns dos pontos mais interessantes, por exemplo, essa coisa de garrafas de vinho, eles não foram só subornados com dinheiro, foram subordinados também com viagens para o exterior e esses presentes. Então, essas 1.000 garrafas de vinho foram para Maputo em nome da senhora Lisette, que é a falecida esposa de Manuel Chang, que ela faleceu em 2016, se nos recordamos, no acidente de viação. Então, essa ideia de presentear uma família com 1.000 garrafas de vinho é muito criativa da parte da Privivest e enviado para a esposa de Manuel Chang. É interessante perceber um país como o nosso, que faz a selagem das bebidas, controla uma caixa de vinho que entra ou sai de Moçambique, como é que entra 1.000 garrafas de vinho e as alfândegas não questionam, não querem saber dos impostos que são pagos por essa garrafa de vinho. Mostra um pouco como o sistema todo de segurança em Moçambique, incluindo das alfândegas, da migração, é muito frágil quando as encomendas vêm em nomes de pessoas importantes. Você vai para Nelspruit para comprar algumas coisinhas na fronteira, querem ver o que você tem no carro, tudo mais, mas vem 1.000 garrafas de vinho que devem valer muito dinheiro, e o álcool em Moçambique é muito taxado e muito controlado, e entra, vai para a casa da Madame Lisette, como lhe chamam, e ninguém diz nada, ninguém diz nada. Então, isso foi uma coisa que deu para entender que o sistema é muito frágil, propositadamente, quando entra produtos de gente grande. Outra informação interessante é que a Madame Lisette e uma filha de Chang, chamada Solange, Manuela Solange Martins, e o gero deles, chamado Chang, chamado Ingilo Dalsuco, também foram pagos viagens pela Privivest para visitar muitos países, incluindo o Brasil, incluindo Beirute, no Líbano, incluindo Dubai. E, então, estavam à vontade muito grande que uma empresa que vai a Moçambique para vender barcos ao Estado, com o ministro assinar garantias, depois pagam viagens. E pagam, eles é que pagaram as passagens para Chang e sua família, incluindo seu gero, para viajar pelo mundo, incluindo para Beirute, para Dubai. Isso também foi interessante ver. Foi também interessante ver que o dinheiro de Chang, afinal, foi pago para uma empresa, Interauto. A Interauto, isso está nas transcrições, então podemos à vontade de falar aqui. A Interauto é uma empresa que vende carros de marca Ford em Maputo.
está localizada aí perto de Luís Cabral, onde se controla o consumo de álcool para a saída e entrada da Matola. A dado momento, durante o governo de Guebuza, se as pessoas se recordarem, a Interauto vendia quase todos os carros que eram usados pelo Estado eram Ford. Depois, agora começou a entrar Mahindra no governo de Nhusi, mas no governo de Guebuza, quase todos os funcionários públicos, instituições públicas usavam Ford Ranger na altura. E essa empresa que fornece, que é o maior fornecedor de Ford em Moçambique, o representante, é essa empresa para a qual o dinheiro do Xang foi. E tem lá um senhor chamado Brito Rocha, tem nome longo típico português. Português tem nomes com mais de 5, 6, 7 nomes, não me lembro todo outro aqui, mas é Brito Rocha. Esse senhor, que é um dos dirigentes dessa empresa, que recebeu os 7 milhões da Privivest. E é este senhor que no dia 29 de novembro de 2019 devolveu 7 milhões através de uma transferência bancária para o Banco de Moçambique. É esse dinheiro que se diz que Xang devolveu. Portanto, eu estava na conferência de imprensa em Maputo, onde o procurador Matusi confirmou que o Xang devolveu o dinheiro. Mas ele não disse que Xang devolveu o dinheiro. Da pergunta do jornalista Tiwa da STV se é verdade que o dinheiro de Xang foi devolvido, ele respondeu: sim, confirmo. Simplesmente se confirmo. O que é revelado aqui em Nova Iorque é que, afinal, quem devolveu o dinheiro é esse empresário um dos gestores ou proprietários, ou pelo menos dirigente lá da Interauto, que transferiu 7 milhões para o Banco de Moçambique, que é esse dinheiro que o Xang é acusado de ter recebido. Essa transferência foi feita 29 de novembro de 2019. E nós não sabemos nada. O governo não veio dizer, o Ministério Público não veio dizer, o Banco de Moçambique, bom, entende-se que quem guarda dinheiro não tem que andar a dizer para guardar dinheiro de quem, mas significa que os moçambicanos, mais uma vez, foram enganados, ou, no mínimo, foram ocultados de informação durante 5 anos, sem sabermos que o Xang havia devolvido o dinheiro através deste tal senhor. Então, esses dados também são novos e os americanos têm todos esses dados. Mostram até o número da conta bancária para onde o dinheiro foi devolvido, mostram as empresas através das quais o senhor Brito Rocha recebeu os 7 milhões da Privivest, e a defesa nega que esse dinheiro seja de Xang. Portanto, aqui sai uma contradição. Enquanto o governo, através do Ministério das Finanças e Procuradoria-Geral da República, diz que Xang devolveu o dinheiro, a defesa diz que não, esse dinheiro não é de Xang. Esse dinheiro é de um senhor chamado Brito Rocha lá, que por acaso é um amigo de Xang, e que tinha esse dinheiro, recebeu da Privivest, e numa boa vontade de irmandade com Xang, decidiu mandar esse dinheiro para Moçambique, devolver para o Estado moçambicano para tirar Xang disso, mas isso não era dinheiro de Xang. Então, uma justificação que me parece um pouco frágil, mas pronto, isso também mostra que nós, enquanto moçambicanos, principalmente nós, enquanto CIP, que investigamos casos de corrupção, jornalistas moçambicanos que investigam casos de corrupção, estamos a ficar um pouco ultrapassados, as coisas estão a ser difíceis de detectar como é que esse crime de colarinho branco acontece, porque o dinheiro do Xang nunca foi para a conta do Xang, foi para a conta de um cidadão empresário em Moçambique. E como é que você pode provar isso? É muito difícil. Só FBI para provar. Agora, uma organização como o CIP, jornalistas que estão a investigar, é muito difícil fazer essa relação de que os 7 milhões foram pagos para uma conta fora do país, de 2 empresas fora do país, a tal de Genoa Assets, e que recebeu 2 milhões, e a Tice International, que recebeu 5 milhões, em nome de Brito Rocha. Esse dinheiro era de Xang. É muito difícil. É muito difícil. Agora, a justiça americana tem evidências disso porque esses pagamentos foram todos discutidos em e-mails. Então, é ali onde encontram o Xang. Boris, este senhor Brito Rocha em Moçambique tem algum processo que, de certa forma, ajudou a fazer branqueamento de capitais?
Essa é uma outra boa pergunta. O processo das dívidas ocultas tem três processos. Tem o processo principal, o primeiro, aquele que já foi julgado e foram condenados 11 dos 19 réus e agora estão a recorrer. E tem um segundo processo autônomo que já tem a pronúncia e aguarda a marcação da data de julgamento. Isso segundo o último informe da Procuradora-Geral da República. Tem um terceiro processo autônomo, um segundo processo autônomo, que é o terceiro processo das dívidas ocultas, que ainda aguarda o despacho de pronúncia. Então, não sei se este Brito Rocha fará parte dos arguidos desses outros dois processos que ainda não foram julgados. Não se sabe. Agora, aqui há suspeitas, nós estamos no tribunal, conversamos com procuradores, quando é possível, conversamos com muitas pessoas que entendem o processo aqui, que por razões óbvias não posso revelar quem são, mas estando no tribunal, há muitas conversas no corredor. Então, há informação de que, pelo menos, esteja a ser investigado ao nível dos Estados Unidos da América por ter sido usado para o branqueamento de capitais. Agora, em Moçambique não se sabe, só o Ministério Público é que deve saber. Da mesma forma que não se sabe por que pessoas importantes envolvidas nas dívidas ocultas não são arguídos, como a Exaltina Lucas, que aqui é chamada também Três Beijos, e já ouvimos isso muitas vezes, está no centro do escândalo, ela é que assinou, ela é que decidiu, como diretora nacional de Tesouro, pela assinatura de garantias, e há um e-mail interessante no âmbito dos documentos que foi aqui mostrado, em que o Jean Bustani escreve para um colaborador da Palomar a dizer que olha, a Exaltina me ligou a dizer que está em pânico. E isto está numa cópia do e-mail, então podemos falar à vontade, mas também está nas transcrições que o CIP vai colocar à disposição do público. A Exaltina me ligou, estando em pânico, a dizer que recebeu chamada da FirstRand Bank, que é um banco sul-africano, a dizer que andam por aí dinheiro com garantias do Ministério das Finanças a ser comercializada. E Exaltina está preocupada que esse dinheiro seja das garantias dadas para a MAMI. Isso já foi no período que as dívidas estavam a ser reveladas. Então, houve ali toda a troca de mensagens, não se preocupe, vou verificar com o Credit Suisse. Mas essa gente aí que está no centro do escândalo também não se sabe se são arguídos ou não. Portanto, da mesma forma que não se sabe da Exaltina, não se sabe também do Brito Rocha, se é arguído ou não em Moçambique. Mas a informação começou a aparecer ao público. O jornal Savana, da última edição, já tem informação um pouco sobre este senhor Brito Rocha, e penso que agora já não se pode mais esconder esta informação, vai aparecendo ao público aos poucos.